Meu Deus, não fala isso. Ai, vamos lá, hein? Ah. Tu, tu, tu. E aí, galera, estamos no ar, como vocês puderam perceber. Como eu falei lá no Shorts, no Reels, onde sei lá onde você viu, mas falei, né? Que agora eu estou sozinha nesta jornada. E com ela, que é natural de São Paulo, era operadora de telemarketing, foi pra faxina e faz uma faxina boa, viu? Ela é mãe de 3 filhos, um deles dentro do espectro... Opa, deixa eu voltar um pouco. Mãe de 3 filhos, um deles dentro do espectro autista. E é da faxina para a criação de conteúdo. Ela, Verônica Oliveira. Que demais te receber! Ah, meu Deus, eu sempre vou falar isso, mas eu Diga. sempre fico nervosa antes. Mulher, eu tô tremendo. É sério, não vai A dar mão pra fica- ver. a Mas mão assim, fica suada. Eu tô tremendo de nervoso. Juro pra Ah, você. tá. Ah, você acha que eu tô acostumada a fazer isso aqui, mas eu não tô, não. Enfim, Verônica, eu queria te perguntar que a sua trajetória, pelo que eu li, ela é muito... Tem várias reviravoltas. Primeiro, você começou a trabalhar aos 30 anos. Isso, quando eu vi, eu falei... Como assim? Como assim? Exato. Como assim você começou a trabalhar aos 30 anos? Aos 20 e 28, Você saiu do Higienópolis, me corrija se eu estiver errado, e foi pra onde? pra Itaquera. Itaquera. Como que foi essa transição? Quero saber de tudo desde o começo, A tá? vida é muito doida. Eu nasci numa família de classe média. A gente morava ali na região de Higienópolis, Santa Cecília, no centrinho. E uma família super ok. A gente viajava bem, comia bem, passeava bem, estudei bem. E eu engravidei adolescente Quantos anos? com 17. Caramba. Então hoje a Claire vai fazer 25. E foi muito maluco, porque quando os meus pais se separaram, começou a rolar, assim, foi meio que desmoronando, assim. Meus pais se separaram, eu engravidei muito cedo, eu parei de estudar. E aí as coisas foram ficando complicadas de uma forma que eu não conseguia lidar e nem imaginar que fosse possível de acontecer comigo. Então, por um tempo, eu fiquei morando uma das casas que era do meu pai. E quando eu engravidei a segunda vez, eles comentaram o seguinte, falou, e aí, você não vai fazer nada da sua vida? Mas até aí, eu morava nessa casa que era do meu pai, então eu tinha a minha avó fazendo as coisas para mim, a família dando aquele suporte. Então eu não fazia nada, eu só cuidava das crianças. Então eu não tinha uma grande obrigação. Então eu não comecei a trabalhar para ficar cuidando da minha filha, mas porque a minha família me deu esse suporte. Então quando eu engravidei de novo, aí foi uma coisa do agora você vai ter que baque, trabalhar. assim. Uhum. E aí eu pensei, tá, como faz? Por onde eu começo? Por onde começa? E foi bizarro, porque aí eu já não tinha o ensino superior, eu não conseguia um emprego bacana, então eu fui trabalhar no telemarketing porque eu achava que era rápido, né? Falei, são só 6 horas. São, 6 horas difíceis pra caramba. Obrigada. E eu não sabia lidar, eu não sabia obedecer ordens de chefe. Como assim? Tipo assim, alguém te pedia alguma coisa, você falava, não vou fazer. Eu lembro que a primeira vez que vieram brigar comigo, bater de frente com alguma coisa errada que eu tinha feito, eu só falei, com quem eu falo pra ir embora? Eu não quero ficar aqui. É o famoso você jogar tudo pro alto, depois abaixa e fala, meu Deus, eu preciso deste emprego. Nossa, eu era muito sem noção, muito, muito, muito. E quando você criou essa noção que você falou não? Foi na marra, né? A vida vai lá, bate, você fala, entendi. Mas foi muito difícil de entender que eu precisava obedecer certas convenções sociais para que as coisas dessem certo. Mas, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa muito focada, organizada. Então, nas empresas onde eu trabalhei, eu sempre ia conquistando outros cargos, outras funções. Às vezes, o famoso crescer para o lado, fazia mais coisas, não ganhava mais. Mas eu aprendi muitas coisas. E eu sempre brinco que eu falo até hoje, tudo que eu aprendi na faxina, no telemarketing, são coisas que eu carrego para comunicação hoje em dia. Então, a forma de lidar com as pessoas, entender o entorno, a gente aprende. Mas foi muito difícil. Eu fico pensando o quanto eu gostaria que não tivesse sido assim,
Porque foi muito na base da porrada e não precisava ter sido desse jeito. E quando que deu esse start, assim, pra você, que você falou, putz, é agora, nessa transição toda? Tipo, tive um filho, vou ter que sair da casa dos meus pais. Quando que foi Foi essa virada? horrível. Eu fiquei apavorada de sair. E aí eu aluguei um lugar muito do lado da casa do meu pai, porque eu pensava, se acontecer alguma coisa, eu preciso estar resguardada, amparada por alguém. E demorou muito, eu só fui sair de perto da mesma região depois de muitos anos, para entender que eu não precisava estar ali no entorno e que eu podia dar conta da minha vida. Mas por muito tempo eu achava que eu precisava fisicamente estar perto de alguém da família. Então, hoje, a minha família continua sendo da Zona Leste e eu moro na Zona Norte. Então, eu consegui, mas só depois de muito tempo, entender que eu não precisava desse vínculo de proximidade para eu conseguir dar conta da minha vida. Mas é difícil, porque eu paro para pensar e eu só consegui ter esse tipo de noção, de dar passos, de dar conta da minha própria vida muito tarde. E isso acho que vem de uma criação de... Ai, a filha, eu fui a primeira, então era mimadinha. O zelo ali, o cuidado. Hoje eu penso nisso e eu tento até não replicar com os meus filhos, mas é difícil, porque a gente acaba fazendo um pouco parecido. A minha filha começou a trabalhar agora, mas pelo menos não foi com 28, mas ela começou com 22. Mas não foi com 28. Mas ela se formou, então... Se formou recentemente, ela então. se formou no ano passado, e aí começou a trabalhar. E como foi a gravidez na adolescência? Me conta, porque sempre falam disso, né? Falando que é horrível. Assim, tem os seus pontos. Tem vários pontos, mas... E na escola, que todo mundo olha. E eu lembro assim, lembrando que eu sou uma pessoa já de idade. Quando eu fiquei grávida... De idade quanto? De idade, eu tenho 42. Eu sou uma senhora de idade. Não, eu engravidei em 99. Eu tinha um piercing no umbigo. E naquela época, ninguém tinha. Eu lembro, eu adoro essa linha do tempo. Quando a Carla Perez fez um piercing no umbigo, aí popularizou. Mas antes, quem tinha era doida. E aí, eu tinha um piercing no umbigo. E aí, quando eu vi que estava grávida, eu fui tirar... E eu lembro que até o próprio piercer ficou com medo. Ele, meu Deus, tem um neném. Aí tirou. Ai, que aflição! E foi muito engraçado, porque tem o julgamento, tem aquela coisa... Minha mãe tinha 35 anos. Nova. Então, ela ficou chocada. Eu não quero ser chamada de avó. Eu sou muito jovem para isso. Tem o julgamento das pessoas de falar, de falar para minha mãe, ela não cuidou da filha, a filha ficou grávida. Como se fosse a responsabilidade da minha mãe, né? A minha mãe também é muito jovem. Então, minha mãe hoje está com 59. E eu tenho 42. Então, E aí é o que ela falava. Ela falava, não queria que você repetisse os meus erros. Mas, no final das contas, a minha família me deu todo o resguardo para que eu pudesse também cuidar da minha filha. Tanto que eu não precisei trabalhar logo na sequência. Eu pude cuidar da minha filha. A minha mãe me ensinou várias coisas. Algumas ela deixou eu aprender sozinha, na marra, para ver se eu criava vergonha na minha cara. Tipo o quê, assim? Nossa, eu me lembro que eu tinha muita dificuldade de fazer a papinha. E aí, as primeiras, tadinha. Eu falei, mãe, você pode brigar comigo, mas coitada da minha filha, não tem nada a ver com isso. Eu não quero dar papinha ruim pra criança. Nossa, eu era péssima na cozinha. Mas a minha mãe continuou fazendo todas as coisas da casa para que eu pudesse. E aí que tá. Minha mãe fazia todas as coisas da casa. Eu não sabia... fazer nada. Não sabia fazer nada. Então, hoje eu morro de rir, que eu falo, como é que eu me fiz na faxina se eu, com 20 anos de idade, não sabia lavar uma louça? É exatamente esse o ponto. Foi a questão da necessidade? Também. Mas quando eu fui morar sozinha, foi esse ponto de... E agora? Eu não sabia colocar o sabão na máquina. E Mentira isso. Foi tudo muito maluco. Sabe a Rachel... quando a Rachel vai morar com o pessoal na casa de Friends. É isso. Eu era a Patricinha tapada que não sabia fazer nada. Não sabia lavar a roupa, não sabia cuidar da casa. Só que com o tempo... E foi rápido. Eu peguei muito rápido e eu gostei muito rápido. Então, não tinha aquela coisa de... Eu acho que a satisfação de ver o resultado do seu trabalho era o que me deixava feliz, assim. Eu falava, nossa, minha casa... E assim, quando eu me mudei, e no começo, era tudo muito simples. E eu não tinha muitas coisas, mas estava tudo sempre muito limpo. Onde você chegou a morar?
E aí, nessa época, eu morava do lado do meu pai, ali na região... A gente morava na região do Aricanduva. Tá. E aí, com o tempo, eu fui me mudando para casas melhores à medida que eu ia melhorando no trabalho. Então, as coisas foram melhorando até o ponto que eu saí da quebrada e fui morar no Tatuapé. E aí, eu sempre brinco, eu falo, é a Zona Leste, mas é a Zona Leste de gente mais metida. Que é um bairro já de classe média. Que é perto do metrô, essas coisas. E aí, nessa época... E aí é que o pobre não tem um minuto de paz. Quando eu consegui chegar lá, aí a empresa que eu trabalhava faliu. E aí eu perdi tudo. E eles não te pagaram? Demorou anos, porque a gente teve que mover um processo. Caramba. Em grupo, todos os funcionários entraram em grupo com um processo. Mas era uma empresa de saúde, ela faliu em 2015. E a gente... Eu pagava aluguel e tal. Eu falei, tá, e aí? Então, para pensar, foi, subiu, desceu. E aí, nessa época, realmente, a gente perdeu tudo. Eu entreguei o imóvel onde eu morava e a gente encontrou um barraco próximo de onde eu morava. Então, porque meus filhos já tinham uma escola, e aí eu pensei, bom, eu não posso sair daqui, porque aqui é onde a gente já está estabelecido. E aí, a gente encontrou... ele tinha um espaço que cabia uma cama de solteiro, um fogão, uma geladeira. Não cabia mais nada. Nada. As nossas roupas ficavam em sacolas embaixo da cama e tinha uma única tomada. A gente ligava tudo naquela única tomada e aí era uma tomada com uma extensão, outra extensão para cá e aí ligava todas as coisas. Pegou fogo 2 vezes essa tomada. Porque tinha ventilador, tinha micro-ondas, tinha várias coisas ligadas todas na mesma tomada. E aí carregava os celulares. Nossa, era um horror. As crianças dormiam no chão, eu dormia na cama. Era muito absurdo. E você já tinha o seu filho com espectro... que difícil espectro. Espectro autista, isso? Isso. E aí, 2015, a Claire tava com 17 e o Panda com 8. Por que Panda? Então. Porque ele é bonitinho. Pandas são bonitinhos. Mas desde que ele nasceu, a gente já chamava ele de Panda. Durante a gravidez, Ian. Ninguém nunca se lembra do nome dele. É Panda. É Panda. E aí, ele já estava com 8 anos. E foi muito, muito doido, porque ele criou uma memória e ele conseguiu se proteger da situação em que a gente vivia, que ele falava que ele morava numa casa mal assombrada. Quando alguém perguntava. E aí, ele brincava de Minecraft e ele sempre construía casas e falava, é aqui onde eu vou morar, tem janela. E fazia as coisinhas. Que bonitinho! Então, ele entendia a situação dele e ele se protegia de entender que era uma situação muito ruim. E a gente morou lá por quase 1 ano, nesse lugar. E assim, o banheiro era do lado de fora, tinha que pegar fila, dividir com todos os outros moradores. Então era Quantas pessoas eram? Quase 40. Aí eu acordava cedo. Quando eu conto isso, hoje em dia eu fico pensando, eles devem me achar um nojo. Eu acordava bem cedo, 5, 6 da manhã, colocava a luvinha, ia lá, lavava o banheiro todinho. Aí chamava meus filhos e falava, já toma o banho de vocês que tá tudo limpo. E depois a gente deixa o banheiro pros outros moradores. E eu sempre fiquei pensando nisso. Eles deviam me achar muito fresca de ficar de luvinha fazendo as coisas. Deixa eu te falar. Mas você teve um episódio triste, que foi a depressão. Então, e aí, morar num lugar desse, não tem como. E eu lembro que nessa época, aí eu consegui um outro emprego. Eu ganhava um salário mínimo e um famoso vale coxinha. E só, era o que tinha. E dentro desse salário mínimo, a gente tinha que pagar o convênio. Então, era R$100 por cada pessoa. Aí, descontava do meu salário mínimo R$300, que era o meu, o da Claire e o do Panda. E eu tinha uma renda média de R$650, só que o aluguel desse barraco era 500. A gente tinha para tudo, lazer, comida, produto de limpeza... R$100 por mês, 80, R$100. Nada, praticamente. Nada. E aí, a gente tinha que escolher, assim, entre comprar um detergente ou comprar um miojo. Então, e isso era conversado entre todos. Então, era assim, o que a gente faz dessa vez? E tem muita gente que acha que isso foi ruim para os meus filhos. Mas eu acho que eles fazerem parte das decisões da família foram importantes. Hoje, eles são pessoas muito mais conscientes.
E são pessoas que entendem O valor das coisas. o valor das coisas. E de não deixar alienado, porque eles são parte, eles estão vivendo essa situação. Não tem por que eu fingir para eles que tá tudo bem. Claro que aconteciam situações lá que eu tentava fazer. E eu lembro que eu nunca tinha assistido o filme A Vida é Bela. E aí, quando aconteceu essa situação, me falaram do filme e eu fui assistir. Mas tinha, por exemplo, 2 barracos depois do nosso, tinha um casal que brigava muito e o cara batia na E esposa. você escutava? E a gente ouvia. Então eu ligava o som Pra eles não para escutarem. eles não escutarem e colocava umas músicas e ficava dançando e fingia que estava tudo bem, para eles não ouvirem o que estava acontecendo. Caramba. E aí alguém me falou: "Nossa, essa situação é muito A Vida é Bela". E aí eu fui ver o filme para ver o que era, mas e realmente eu tentava proteger eles ao máximo desse tipo de situação e ao mesmo tempo a gente tentou se inserir naquele contexto. Então a gente tinha o conhecimento dos vizinhos do lado, então são muitos idosos, geralmente, que moram nessa situação. Pessoas com... E, às vezes, pessoas que não conseguem alugar um lugar, porque tem muita burocracia. E, às vezes, a pessoa pede, a imobiliária pede 3 vezes o valor do aluguel como renda. Não tem como, assim, eu ganhava R$600, Sim, como é que não eu dava vou... pra nada. não tem como alugar um lugar com um salário desses. Então, tinha muitos trabalhadores que, às vezes, passavam o dia inteiro trabalhando, só chegava lá para dormir, porque não é o lugar mais adequado para você passar o dia. Então, e a gente foi Quanto tempo vocês ficaram quase lá? 1 ano, 11 meses. E aí, tempo. chegou uma época em que eu já não aguentava mais. Então, às vezes, eu ia trabalhar de pijama, chorava no trajeto, me sentia mal, tinha crise de pânico dentro da empresa. E aí, eu fui percebendo que eu estava muito doente. E tem até Você uma buscou ajuda? situação... Então, eu tinha o convênio, eu cheguei a passar numa consulta. E eu não tinha condições de comprar os remédios. Então, eu não conseguia usar a medicação. E aí, eu me lembro que a minha família acabou me dando... Tá. O apoio. Me dando o apoio para eu comprar os remédios. E aí chegou um momento em que eu decidi tomar todos de uma vez. E aí eu tive uma overdose de medicamentos e fui internada numa clínica psiquiátrica. E Quanto esse tempo você dia, ficou lá? Você chegou a ficar lá muito tempo ou só quase um mês. um mês? E foi o momento que as coisas mudaram, porque a minha filha que me encontrou, então ela que teve que chamar o SAMU. Foi uma coisa... Ela Em tava que com ano? 17, foi 2016 isso. Ela tava com 17 anos, ela, sabe, no final do colégio, época de vestibular, essa coisa toda. E foi muito difícil. Meu filho não sabe, tava com 8, ele não entendeu bem o que estava acontecendo, ele não sabia. E aí ele foi para casa do pai, a minha filha ficou com a minha mãe e eu fiquei internada. Foi um período em que... E aí é muito doido, porque eu falo, gente, eu adorei. E aí as pessoas falam, como assim você adorou? Você gostou de ficar lá? Por um tempo? Lógico! Por quê? Tinha tudo. Tinha tudo. Ah, entendi. Tinha tudo, tá. Primeiro, era em Moema. Achei chique. Começa por aí. Já Tá. começou por aí. Tinha 5 refeições. Necessário. Coisa que você não Não tinha. tinha mais. E eu sou muito viciada em chá. Tinha chá o tempo inteiro. E tinha o cuidado. É uma coisa que eu, desde os 17 anos, era responsável por cuidar de alguém. E ninguém nunca cuidava de mim. Você. E eu podia... Caramba, que interessante. Tinha a coisa de poder... Eu podia descansar. Tinha alguém falando, olha, agora é a hora de comer. Tinha o horário certo para comer, o horário certo para tomar o remédio. Eu poder pensar na minha vida. Um tempo que eu nunca tinha tido antes. E foi muito bom. Hoje em dia, e eu penso, depois dessa situação, é que eu comecei a pensar o porquê que eu gostava tanto de hospital. É por isso, porque é o único momento... Porque nem em hotel, às vezes, a gente tem esse... Se sente bem cuidado, né? Bem tratada. Eu sempre falo, no hotel ninguém vai falar, amada, a hora do seu remédio. Então, eu tenho essa coisinha com o hospital. E é muito, muito doido, porque... Teve um médico que foi o cara que virou uma chave na minha cabeça, porque ele falou... Mas que chave? Ele falou assim, você não é doente. Você só tá aqui porque você tá num momento muito difícil da sua vida. Você tá enfrentando um período de pobreza extrema, mas eu não vejo você como uma pessoa doente. E ele falou uma frase ótima, que foi, você nunca mais vai voltar aqui.
E aí... E nunca mais voltou. Eu nunca mais voltei. Aê, parabéns. E foi muito interessante entender que se realmente eu passasse por alguma coisa que mudasse a minha vida, eu não ia mais ficar daquele jeito. E aí, quando eu saí do hospital e eu não sabia o que fazer ainda, eu pensava no que ele falava nas consultas, mas eu não tinha noção do que seria, porque eu não estudei para nada, não sabia o que ia fazer e sabia que não era no telemarketing que a minha vida ia mudar. Mas, e aí, quando eu comecei a fazer as faxinas, foi esse estalo que deu. Foi por meio do Facebook, pera lá. Foi por meio do Facebook que você começou... Você postou uma vez de uma amiga. É isso que você fez? Você fez a primeira faxina foi para uma amiga. Tá. E aí, a gente tirou foto do apartamento, de como tava limpo. E aí, eu não sabia... Bom, 8 anos atrás, aonde eu ia postar para chamar a atenção das pessoas. E aí, o Facebook ainda estava em alta. E eu fiz a postagem lá, mas para os meus amigos, para os meus 300 amigos darem uma olhada. E o post viralizou no dia seguinte. Quanto que deu? Você lembra mais ou menos? Tinha 10 mil likes. Não, bastante. Naquela época era bastante. Uhum. Esse post atingiu, acho que 3 milhões de pessoas. Caramba, muita depois de um gente. tempo. Eu não conseguia entender. A dimensão, a proporção que tomou. Caramba. Foi tudo muito doido. E muito rápido. Muito rápido. Então, foi assim... Eu queria que as pessoas entendessem quem eu sou, num primeiro momento. Porque gente que faz faxina tem um monte. Aí eu falei, tá, eu sou a Verônica, eu sou boa no que eu faço, eu gosto. E aí, as postagens tinham essa coisa do cartaz de filme, do cartaz de banda. Então, era a minha cara no lugar da cara da Uma Thurman fazendo o cartaz do Kill Bill. Então, com a vassoura no lugar da espada, escrito faço faxina, o número do meu telefone. Criativa, desde sempre. E aí, bombou. Eu lembro que no primeiro dia da postagem, eu agendei 60 faxinas. As pessoas tinham que esperar até o outro mês para eu ir na casa delas. Caramba, 60 então, em um mês ali. Deu muito certo. E aí, o que eu queria que as pessoas entendessem era isso, que eu fazia esse trabalho porque eu era boa, porque tem sempre o coitadismo em cima da faxina. Ai, tadinha. E o que eu mais ouvia era isso, era tadinha, deixou de atender telefone para limpar a casa dos outros, é pior. E aí foi E como você se sentia? Ai, ao mesmo tempo, impacta. Porque às vezes é uma pessoa que você conhece. Nunca vem de um desconhecido isso. Vem de alguém que conhece a sua história, conhece a sua luta e vem falar uma coisa dessas. Mas ninguém paga minhas contas. E a faxina pagava. Então eu falei, eu não posso ficar pensando, preocupada com o que os outros estão pensando. Mas é horrível de ouvir, porque... Olha o tanto, o Brasil é o país com o maior número de empregada doméstica do mundo. E aí a gente vai e escuta uma coisa dessas, parece que essas pessoas nem são pessoas, é uma grande multidão de coitadas, quando não é verdade. E eu até usei esse mote do tadinha para colocar o título do meu livro, que é Eu Não Terminei Como Faxineira, eu comecei. Porque minha vida passada limpa. Tudo melhorou na minha vida depois que eu comecei a fazer faxinas. E aí eu sempre brinco, eu falo, gente, eu vendia 15 dias das minhas férias para ficar em casa 15 dias assistindo Naruto. E depois de fazer faxina, eu consegui fazer uma viagem pela primeira vez. Pra onde você foi? Eu fui pra Itália. Uau! Foi tão legal! Quanto tempo você ficou lá? Fiquei 2 semanas. Ah, a minha melhor amiga mora lá. Então, eu fiquei na casa dela. E ainda consegui ir até Florença. Eu fiquei em Turim. Aí, fui pra Florença ver um show de rock. E foi maravilhoso. E imagina, eu até então nunca tinha nem viajado de avião. Então. Mudou totalmente Porque a faxina minha te vida. proporcionou, mudou sua vida. E aí aconteceu o seguinte, na primeira vez que eu fiz o post, apareceu, foi muito engraçado, me chamaram para fazer uma matéria na TV e eu falei, ai, que ridículo, é mentira. Desliguei na cara da produtora. Mas era verdade. E aí, eles filmaram o barraco onde eu morava. Na hora que apareceu, e essas pessoas que viram o anúncio, viram a reportagem, rolou uma vaquinha na internet para alugar um apartamento para mim. Então, eles pagaram os 3 primeiros meses de aluguel e a mudança. Então, a gente saiu do barraco, foi morar num apartamento em Itaquera. E eu passei 2 anos nesse apartamento. Foi muito engraçado para alugar.
Eu Por cheguei quê? para a proprietária e falei assim: oi, não tenho nome limpo, não tenho comprovante de renda, mas olha só, sou essa moça aqui, ó, da internet. Eu juro que eu faço faxina e tenho dinheiro para pagar. Foi assim? Ela começou a rir e falou: vou falar com os meus advogados. Falei: ixi, nunca mais vai Ixi, voltar. Aí passou uns 5 dias, ela voltou, você quer deixar o varão da cortina ou eu posso tirar? Aí eu, yes, o apartamento é meu! E eu fiquei 2 anos lá, nunca atrasei um aluguel, deu tudo certo. Maravilhosa. E aí depois eu saí de lá para morar na Zona Norte, que é onde eu tô até hoje. E agora chegou o meu momento que eu consegui comprar uma casa. Aê! Depois de tanta luta, né? Pois Caramba! Nossa, eu tô assim, ao mesmo tempo eu tô maravilhada e tô apavorada. Por quê? Porque é um imóvel antigo, tem que reformar. Aí eu falei, meu Deus, tá. Mas são coisas que vão devagar, vão acontecer. Sim. Não sei como, mas vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. E, assim, às vezes, eu nunca... Eu entro lá rapidinho, faço o que tem que fazer. Às vezes levar uma arquiteta, fazer alguma coisa e saio. Aí um dia, tava em casa sozinha, falei, eu quero ir lá. Aí eu entrei, coloquei uma musiquinha no celular, fiquei andando com a minha garrafinha d'água. É minha casa. Porque eu não tinha muita noção. Às vezes eu falava a casa. Eu nunca conseguia nem falar minha casa. Ah, entendi. Então eu entrei lá. Ai, meu Deus, é minha casa. É só conquista, maravilhosa. É muito impressionante, assim. Todas essas coisas que vieram, eu aprendi a tocar bateria. Depois que eu comecei a trabalhar e ter o meu dinheiro, eu comecei a aprender a dirigir. Duas coisas que eu achava que era muito de rico. CNH e passaporte. E você tirou já os dois? E agora eu tenho os dois. Uau! E o passaporte tem carimbos. Muito chique. Eu ia te perguntar sobre a faxina. Pra gente voltar um pouco. Começou lá no Facebook, você fez a primeira. E aí lotou a agenda. E depois disso? Eu fiquei 4 anos fazendo faxinas e produzindo conteúdo. E aí os conteúdos eram o seguinte. Eu nem contei. Quando eu fiz esse post que viralizou, eu tinha um celular muito velhinho. Ele parecia um telefone fixo, porque o bichinho tinha que ficar conectado na tomada, senão ele desligava. E eu não tinha crédito para pôr no celular, então eu tinha que usar o Wi-Fi da padaria. E aí, para fazer a postagem, eu fiz na padaria, fui dormir e acordei com os 10 mil likes. Para fazer os posts do dia a dia, eu usava esse trajeto da Zona Leste para o centro, porque os meus clientes de faxina eram todos no centro da cidade. Então, eu ficava, às vezes, no trem lotado, sentava lá no fundinho do trem e ficava digitando os textos para chegar na casa do cliente, usar o Wi-Fi dele e fazer a postagem. E, inclusive, boa parte do meu livro foi escrito dessa forma. Dentro do trem, jogava na nuvem do Google e depois fui compilando todos esses textos. De reflexões, de coisas tudo. que eu ia passando. Ele fala sobre a história da sua vida. Ele conta a história da minha vida e pela história da minha vida ele passa por essas questões de saúde mental, de preconceito, de preconceito de classe, de preconceito de raça. Sofreu muito preconceito? Pra caramba. E eu percebo que as pessoas, elas veem... elas não veem quem está trabalhando, mas elas veem uma coisa do tipo... A trabalhadora doméstica é como se ela não tem uma história. Então, eu gosto muito de ter escrito um livro, porque quando você lembra de novela que tem uma empregada, a empregada ela não tem história. Não ela é sempre nada. destratada. Ela é sempre um ponto entre os personagens, mas ela mesma, ela não é ninguém. Então, a gente tem no imaginário coletivo, é isso, a empregada, ela não é nada. Ela tá só ali para servir e aí, por isso que as pessoas costumam falar, nossa, é uma faxineira diferente. Ai, escuta punk rock, viaja pra fora. Você escuta isso Eu só gosto das pessoas? É lógico. E aí, uma vez me disseram que eu tinha que ouvir música de faxineira. Seja lá o que for isso. Nossa, a partir de agora você vai ter que ouvir música de faxineira. E eu pensando, véi, o que é música de faxineira? Não é possível. Falaram isso mesmo? Já. E foi uma ex-chefe minha do tempo do telemarketing. Quando ela me encontrou e viu que eu estava trabalhando com faxina, fez um comentário desses. E eu chocada, assim, pensando, o que é isso? Existe música de modelo, música de contador, música de médico? Existe música para cada profissão. Não faz o menor sentido.
Mas é isso, é esse imaginário de que a faxineira é uma senhorinha que provavelmente deve ouvir, sei lá. Eu nem sei o que passou na cabeça dessa pessoa. Para ter falado um negócio desse. Mas é sempre o Você estereótipo... desconsidera ou você responde, você... Depende. Já me aconteceu de travar, de ouvir coisas. Como? Eu fiz uma palestra uma vez numa empresa muito grande e a pessoa que assistiu a palestra, e é isso, ela acabou de me assistir falando. E ela chegou e falou assim pra mim: nossa, muito legal tudo que você disse. Eu tenho uma super consideração por esse trabalho, porque na minha família, a gente tem uma família que serve a gente há gerações. A mãe, a avó e a filha. Só que a filha inventou de estudar, então daqui a pouco ela não vai querer mais trabalhar lá em casa. E eu não sabia se eu bebia minha água, se eu derramava água nela, se eu... Nossa, e ela falando tão feliz assim. E falando normal? Ele serve... normalíssima. Eu tenho uma família que me serve há gerações. E eu, meu Deus do céu. Falei, tão errado, moça, tão errado. Meu Deus. É muito doido. E aí ela... E o pior é que eu entendo que ela deve pensar dentro do fundo do coração dela que sim. ela é uma pessoa muito da hora que ela tá do emprego, mas ela tá dando emprego, mas, pô, estudar aí já é demais. Não pode estudar. Não vem com essa de querer estudar, Não entendeu? vem com essa de querer estudar. É muito doido. É muito louco. E o que você escutava, assim, nas faxinas? Você já pegou uma casa muito imunda, assim? Que você fala... Lógico. De chorar, assim. Já chorei, já vomitei. Nossa, que bacana! Que demais isso! A pessoa foi viajar, deixou a chave da casa e ela tinha esquecido comida na panela, a panela em cima do fogão. Há quanto tempo ela tava viajando? Tinha uns dias já, e aí a panela tinha criado vida. Ai, E aí, quando eu cheguei, que eu senti o cheiro, eu vomitei. Foi horrível. E aí, é esse momento que você olha, e assim, não importa o que você acredita, você olha pra cima e pensa, tem alguma coisa melhor pra mim no futuro, não tem? Porque não é possível. sim, porque não é possível por que que eu tô vou passando por isso? É. O que eu fiz de errado? Caramba. Mas eu tenho a grande história. Esse dia eu chorei, vomitei e implorei pra que as coisas melhorassem, que foi o dia do xixi. Vixe. Eu limpei uma casa de um idoso que ele tinha dificuldade de locomoção. Uhum. Então, ele, sabe, garrafa de 5 litros de água? Uhum. Ele fazia xixi nessas garrafas. E juntava várias. Só que com o tempo, aquelas garrafas estavam apodrecidas. Já o cheiro era horrível. Ele era tipo acumulador? Tinha algum... Não era acumulador. Não chegava a mas ser. Mas ele pediu para eu esvaziar as garrafas para ele usar de novo. E era uma coisa absurda. Não adianta usar máscara, não adianta nada, assim. O cheiro é muito forte. E aí, aquele dia, eu chorava. E não entendia o porquê. Não tem como entender o porquê. Por que Deus tá fazendo isso comigo? E foi muito doido, porque eu achei que... Aquele dia, eu achei que alguma coisa muito boa vai acontecer pra mim no futuro. Porque eu já passei por muita coisa. Tem mais alguma história que você lembra? E tem umas casas doidas, assim, que você chega... A pessoa fala o quê? Aí a pessoa... Não, o que eu morro de rir é quando várias pessoas moram juntas. Uhum. Aí uma fala que foi a outra. Uhum. Ai, não, fulano aqui, coitado, todo bagunceiro, é ele que faz essa zona. Aí a pessoa sai, aí chega a outra e fala, ai, mano, ela é foda, faz tanta zona. E aí, desculpa, viu, moça? E aí ninguém nunca admite. Uhum. E o melhor são os que limpam a casa pra eu chegar lá e não julgar. Mas aí por que eu te chamo? Eu não entendi. Apesar de que eu entendo um pouco, porque eu sou meio assim, e falo, ai, já pensou, a pessoa vai achar que eu sou muito suja? Pra não passar uma má impressão. Tipo assim, a pessoa vem uma vez por semana em casa. Mas tem gente que me chamava uma vez por semana, e quando eu chegava na semana seguinte, parecia que eu nunca tinha estado lá. E eu pensava, como pode? Só se passou uma semana. Mas agora que eu tenho 3 filhos, eu consigo entender mais. Mas nesse caso, era uma pessoa que morava sozinha. Mas eu chegava Uma e tava pessoa que morava sozinha, em uma semana conseguia bagunçar tudo. Tudo, era impressionante. Era muito grande o apartamento ou era pequeno? Não. Eu acho que era por isso. Talvez se fosse pequeno, né? Ela pegava a roupa, jogava, ia lá no banheiro Mas era bagunçava. isso, era o banheiro bagunçado, roupa jogada, a louça acumulada. É um horror. E na pandemia você sentiu que precisavam mais? Precisavam ou não?
Pós-pandemia ou Eu antes da acho pandemia? A pandemia serviu para as pessoas entenderem o funcionamento da casa, porque elas estavam em casa o tempo inteiro. Nossa, sim. De ver meu Deus, olha como suja rápido, olha como é difícil, Sim. como demora para fazer. Então, foi um momento das pessoas entenderem Darem mais melhor valor. e dar mais valor para suas casas e para quem limpa as suas casas. Mas passou rápido também, né? Porque agora tudo já voltou ao normal. Mas foi um momento, tanto que no começo da pandemia, teve uma explosão de venda de robô aspirador. Porque as pessoas queriam deixar o trabalho mais fácil. Sim. Então, começou a vender mop, robô aspirador, um monte de coisa. As pessoas buscando conteúdo de limpeza por causa disso. Mas aí foi passando o tempo e tudo foi voltando a como era antes. Mas ainda acho que foi um aprendizado. Tem uma pergunta aqui. Vou abrir no meu celular. Quando isso virou um negócio? Quando você percebeu que... Apareceu até em TEDx, TEDx. É TEDx ou TEDx? Eu falo TEDx. TEDx? É TEDx? TEDx. Bom, eu inventei. Se não for, é isso. Se não for, é isso mesmo. É TED. É TED. Eu não entendia. Eu não entendia que fazer... Quando alguém falava o que eu fazia, eu falava que eu fazia post. Eu não entendia que era um trabalho. Você não via como trabalho? Eu demorei muito para entender que aquilo era um trabalho. E depois, até eu ter o meu CNPJ de criadora de conteúdo, também demorou um tempo. Para falar, meu Deus, eu tenho uma empresa de criação de conteúdo, eu sou uma comunicadora. Eu demorei para entender isso. E a partir do momento que você entende, as coisas mudam. Porque aí... É que eu sou bagunceira. Então, eu falo muita besteira, eu posto muita besteira, eu não tenho aquele planejamento. Você não planeja essas coisas, você vai postando? Eu vou postando. Entendi. Era pra ser assim? Não. Não. Funciona há 8 anos? Funciona! Então, eu não vou reclamar. Há quase 10 anos. Há quase 10 anos. E quando eu percebo que existem muitos caminhos, então... eu vou até contar, vou contar uma coisa que eu não contei ainda. Exclusiva, Natália. Exclusiva, aquelas breaking news. Eu vou criar uma marca de óculos. Tá explicado seu óculos. Exatamente. Eu desenhei um óculos. Você desenhou um óculos? Você descobriu um talento no meio do caminho? Eu desenhei um óculos e vai ter um óculos com meu nominho do lado, assim. Então, eu não conseguia imaginar que de criadora de conteúdo você consegue desdobrar isso para... aí eu aprendi, tudo tem nome e tudo tem nome em inglês. É Creator Economy. Creator Economy. Que chique. A gente cria produtos, mas eu sou meio lerda, porque eu não tenho um curso, eu não tenho... Todo mundo fala, faz um curso, faz uma coisa. Você não pensa fazer? Ou pensa? É o famoso penso, logo não faço. Preguiça? Mas devia fazer. A minha vida é muito maluca, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas eu tenho muita vontade de criar outros produtos para ampliar os negócios e ter outras fontes de renda, porque também não posso ficar dependendo de fazer publicidade para pagar as contas. Porque às vezes acontece, às vezes não. Às vezes tem um gap ali de 3 meses sem entrar R$1 e você pensa, meu Deus, vou morrer. E para mim é um gatilho muito grande. Então, se acontece alguma coisa que me abala financeiramente, a primeira coisa que vem na minha cabeça é, vou voltar a morar num barraco, vou passar fome de novo. É muito doido. Então, eu já caí com febre, assim, numa época que eu fiquei sem grana. Foi na pandemia? Foi depois da pandemia. Depois da pandemia. E foi no ano passado. E eu fiquei doente, de verdade, fisicamente, com medo das coisas voltarem. A minha psicóloga fala, nunca mais vai ser como foi. Pode ter dificuldade. E aí uma amiga falou uma coisa muito boa. Ela falou, quando você tá muito estressada, o que você faz? Eu falei, eu gosto de dirigir. Amada, você tem um carro, você está dirigindo para ficar de boas. Olha como não é a mesma coisa. Aí eu comecei a rir e falei, é verdade. Agora eu sou chique. E eu brinco que o carro não é meu. A galera fica toda assanhada por causa do carro, mas é um carro alugado. É um carro alugado. Porque eu sou uma eterna recém-habilitada. Eu ainda tenho algumas dificuldades. Há quanto tempo você tira habilitação? Então, eu tirei a habilitação há 2 anos, mas eu fiquei 1 ano com medo de dirigir. Então, um ano inteiro? Um ano inteiro. Então, eu só dirijo há 1 ano. Já tive um acidente, quebrei 2 costelas? Já! Como que foi isso?
Não foi minha culpa. Então, eu sempre já começo com... Culpa de outra pessoa. Foi uma pessoa bêbada que Foi bateu uma pessoa em mim. bêbada? O cara tinha bebido. Foi final do ano, na semana de Natal. Passei o ano novo com 2 costelas quebradas, o externo e aquele colar cervical. Olhando os fogos pela janela, assim. Foi horrível. Meu Deus. E todo mundo pensou, bom, depois dessa ela não vai querer mais. Aí eu fiquei com uma dificuldade de locomoção no braço, fiz fisioterapia. Quando o médico falou, tá liberada, eu aluguei um carro no mesmo dia e fui dirigir de novo. E aí... Corajosa, cara. Aí aquelas, se você perguntar, cadê seu carro? Cadê seu carro? Eu bati e ele tá consertando. É sério? Você bateu como? Mas agora, dessa vez a culpa foi minha. Ah, tá. Aí eu tô fazendo a investigação de TDAH. Tá. E aí eu tenho algumas questões. Eu perco o foco muito fácil. E Eu entendo. tinha 2 semáforos muito próximos, um aqui e um aqui. Você viu... Um já tava amarelo e o outro ficou vermelho. Eu passei no primeiro amarelo, quando chegou no segundo eu passei também. E aí ele tava já verde. tinha ficado vermelho. Ah. Então eu passei no vermelho e veio um caminhão. Veio um A sorte é caminhão. que foi um caminhãozinho e aí ele bateu em mim e aí quebrou Na sua porta. na frente mesmo, pegou só no quebrou o farol e estragou a roda. Mas foi muito engraçado, porque eu tenho a cadeirinha de bebê, eu tirei a cadeirinha, coloquei no meio da rua, aí tinha uma loja do outro lado e eles tinham uma taça de plástico. E eu tava nervosa, tava muito calor, eles colocaram água na tacinha. Eu sentei na cadeirinha de bebê e fiquei esperando o guincho. Falei, o mundo tá lá, tipo, tá tudo acontecendo. Eu não morri, não tô machucada, então tá tudo lindo. Eu sou muito tranquila. Nossa, você é muito assim. Eu já estaria desesperada, tipo... Aí eu tomo uns remédios? Tomo. Talvez seja isso que me deixa zen. Você é muito zen? Não, tô medicada. Mas eu não estresso, eu não surto com essas coisas. Porque não vai adiantar se eu surtar. Mas você já foi uma pessoa mais explosiva, assim? Putz, nunca fui. Não, sempre foi tranquila. Eu sou tranquilona. Então o mundo tá lá desabando. Eu falo, tá, tô vendo. Caramba. Não, mentira, eu já fui um pouco mais... Mais estressada. Então... No telemarketing, imagino. É. Lá era meio... E tem tudo, assim, todo o entorno do telemarketing te estressa. É a galera que tá sentada atendendo do seu lado, é a que você ouvia? chefe, é o cliente. O que você ouvia? Eu já muito? atendi coisas muito diferentes. Tá. Então, eu já atendi desde TV por assinatura, seguro de carro, plano de saúde. Então, em plano de saúde, era autorização de procedimentos. Então, às vezes, a pessoa não teve uma cirurgia autorizada por N motivo, e então ela ia lá e mandava outros relatórios médicos. Já teve situação de ouvir coisas horríveis, assim, uma idosa que pagava caríssimo no plano e ela estava internada com hemorroida. E o plano não queria internar ela, queria que ela saísse do hospital. E aí ela falou, vou mandar uma foto para vocês. E eu pensando, não, muito obrigada, senhora, não queremos. Mentira que ela falou isso. Falou, porque ela já tava... Imagina o nervoso que ela tava, porque deve ser uma coisa horrível e o hospital queria que ela fosse liberada para se tratar em casa. No seguro de carro, já me aconteceu de atender, e aí é muito maluco, um senhor que o seguro do carro, ele dá aqueles serviços de chaveiro, de arrumar a casa, blá, blá, blá. E aí, o cara ligou pedindo chaveiro porque a casa dele estava trancada por dentro, ele estava sem chave do lado de fora e ele achou que o filho dele tinha cometido suicídio dentro de casa. E eu fiquei falando com ele no telefone até o chaveiro chegar para ele ficar calmo. E aí ele falou, meu filho tem 13 anos. Eu falei, ele tá dormindo. Ele tá... E assim, dentro do meu coração, eu tinha certeza que o menino tava bem. E ele tava bem? Porque... E ele tava bem. Ah, tá, que o menino susto. estava dormindo. Ah, tá. E aí ele falou, não, eu perdi minha mulher recentemente, meu filho tá deprimido, eu tô com medo. E a voz dele tremia, eu falei, não, vou ficar aqui. E assim, é totalmente proibido falar esse tipo de coisa. E eu vou ficar aqui com o senhor, vou esperar até o chaveiro abrir. Era tarde, era coisa de 1 da manhã. O cara chegou do trabalho, ele era paramédico, então ele falou, eu tenho muita medicação em casa. Eu tô com medo do meu filho ter tomado os remédios e por isso que ele tá desmaiado lá dentro.
Eu falei, não aconteceu nada, ele tá só dormindo. Na hora que o chaveiro chegou, abriu a porta e ele... Verônica, ele tá só dormindo. Aí eu, Que bonitinho. viu, tá tudo bem. Então é muito maluco. Tem coisas horríveis, tem coisas boas. Tem gente aí da TV por assinatura. Aí eu sempre trabalhei de noite. Aham. Então sempre tem Era uns um pouco mais malucão. estressado, não era? E no dia de jogo de futebol, que a TV não funciona? Vixe! Aí, e aí? se é um bar, e aí dá um problema no sinal, e o cara ganha dinheiro transmitindo o Putz, jogo no grila. bar. O cara já... Eu atendia... Verônica Oliveira, boa noite. Com quem eu falo? O cara, filha da... Já, nossa, eu nem... Calma, senhor, calma, não fiz nada. Aí, se eu consigo resolver, beleza. Se eu não consigo... Nossa senhora, às vezes era 1 hora de gente gritando no meu ouvido. Eu vou ficar aqui até a TV voltar a funcionar. E aí, você fazia o quê? Não tinha o que E às vezes fazer. não tem o que fazer. Não tem. E é muito bizarro, porque... E aí fica aquela coisa do... Você estressa, você não sabe o que fazer, dá vontade de chorar, e você não pode chorar. É bem difícil. Imagino. Mas, no final das contas, assim, como sempre foi atendimento de resolver o problema na hora, quando, e a maioria das vezes a gente consegue, também é uma coisa que dá uma satisfação muito grande. Uhum. Então, como esse atendimento do chaveiro do cara, pô, pra mim até hoje é uma coisa que eu não Que esqueço. marcou. E isso faz muitos anos, tem mais de 10 anos que isso aconteceu. E eu me lembro até hoje. Mulher que o carro para no meio da rua e é de noite, ela tá sozinha. E de Você ficar, ficava lá? Eu ficava. Eu sabia que não podia. Se o chefe pegasse, ia brigar comigo, mas eu falava, ai, o que custa? Não custa nada custa também. nada, É só uma é. ligação. Tô falando que eu sou muito tranquila. Eu podia ser mandada embora? Podia, mas não custa nada. Eu sou- Ajudar os outros, Ajudar né? as pessoas, é. E aí eu acho que eu passei isso pra faxina também. Então, era coisa de... Eu sentia isso. Eu não estava só limpando uma casa, eu estou cuidando daquela pessoa. Então, também é uma coisa que já tem muitos anos, mas era uma cliente que cuidava de um sobrinho, o sobrinho estava com câncer e ele fazia a químio e a criança não podia ter contato com bactérias, com coisas. Com nada. Então, eu tomava um cuidado com aquela casa de um jeito... Como se fosse sua. Como se fosse minha e pensando... Aí, se alguém pergunta, o que você faz? Eu falo, cara, eu tô salvando uma criança com câncer, bicho. Eu não consigo imaginar que eu tô salvando só vidas. limpando, eu tô salvando uma vida. É muito doido. Eu tenho um respeito muito grande por todos os trabalhos que eu já fiz. E é isso que as pessoas, às vezes, ficam meio... Ai, credo, mas ela só limpa a privada dos outros. Não é. É a pessoa que tá tendo mais tempo pra ela. É a pessoa que tá... Eu sempre... Às vezes eu terminava, quando era casa de menino, eu falava... Pode trazer uma mulher aqui agora. Porque antes, pelo amor de Deus, tem uns caras que levam as meninas em casa, a casa tá mal zoada. Não façam isso, meninos. Chama alguém pra limpar a sua casa se você não sabe limpar. E aí eu terminava e falava, agora dá pra chamar uma crush, tá bonitinho. Então, E até tinha isso, esse carinho, porque eu pensava, naquela época, eu mal tinha onde morar. Eu gostava de ver a casa dos outros bem. E era isso, porque era uma coisa que eu não tinha. E eu conseguia proporcionar para outras pessoas. Então é muito doido. Hoje em dia eu não vejo a hora da minha casa estar pronta, porque vai ser a casa mais limpa do território brasileiro. Qual o seu maior propósito que você enxerga como um propósito, assim? Cara, é fazer com que as pessoas entendam o valor delas, é trazer inspiração para as pessoas. Por meio da faxina. Por meio da minha história, por meio da faxina, por meio da valorização. Eu fico muito triste quando alguém fala, eu não faço nada. Então, eu fiz uma palestra para vendedoras de cosméticos por revista. E aí ela falou, pô, mas eu não faço nada. Falei, claro que faz. Você ganha o seu dinheiro através disso, você cria os seus filhos através desse trabalho, você tá... E do mesmo jeito, eu falei, do mesmo jeito que eu tô na faxina fazendo um trabalho de saúde, você tá fazendo um trabalho de beleza. Falei, pô, às vezes a pessoa tá lá ansiosa para chegar o produto dela... E tem um valor isso. E aí ela ficou pensando um pouco sobre isso e depois... foi um evento de 2 dias. No dia seguinte eu percebi que ela estava diferente já. Que demais. Então eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de falar com trabalhadores, porque eles conseguem passar a entender. Então é muito bonitinho a pessoa deixar de falar que eu não faço nada e ao mesmo tempo a pessoa que contrata esse serviço, ela passar a entender o valor que aquela pessoa que está fazendo o trabalho para ela tem, de valorizar financeiramente também e como pessoa, porque o povo não fala nem bom dia para gente. Então,
eu acho que o meu grande propósito é esse, é fazer os dois lados entenderem a importância. Quando eu fiz o TED, eu conto a história do adolescente que sujava, ele terminava de comer o lanche dele e jogava no chão, porque ele falava, sou eu que tô dando emprego para quem limpa a minha escola. E ele falou, eu estudei na mesma escola a vida inteira. É a mesma moça que limpa, não sabia nem o nome dela. E ele falou, pô, comecei a te seguir. Deve ter tanta gente assim, né? Tem Que pra nem caramba. pergunta. E aí ele falou, pô, eu comecei a te seguir, fiquei tão mal. Aí eu perguntei o nome dela, eu parei de jogar lixo. Eu fiquei pensando, mudei um adolescente. Aí eu falei, tá vendo? Caramba, mudou um adolescente, hein? Mudei a cabeça de um adolescente. Aí já tá começando, o meu nome lá na lista de boas ações já tá anotado. Já tá anotado. Que a recompensa virá. Tá vindo já. Como foi escrever um livro? Imagino que é muito Mais difícil escrever um livro. Mais doloroso do que Principalmente parece. com a sua trajetória. Exatamente, você tem que revirar memórias. Você pensa, às vezes, em não magoar pessoas. Eu não coloquei... Eu sou uma pessoa muito stalker. Quando eu assisti... como é o nome do filme? Aquele que conta dos playboyzinhos que roubavam as casas de gente famosa. Esqueci, que é com a menina do Harry Potter. Quando eu li o livro, eu fiquei jogando no Google, porque é uma história real e eu jogava o nome das pessoas. Quando eu assisti Comer, Rezar, Amar, aquela conta que tinha uma brasileira na história, eu fui caçar quem era. Aí eu falei, eu não quero que as pessoas fiquem fuçando os meus amigos ou as pessoas que eu falo no livro. Então, eu tomei o cuidado de não colocar o nome das pessoas. Aí, até tem a foto da minha melhor amiga, tem a história de que ela foi embora. A gente é amiga desde os 3 anos de idade, eu vou fazer 43. Então, é uma baita de uma amizade. E eu não gostaria que as pessoas ficassem fuçando a vida desses meus amigos. Então, eu tomei o cuidado de não colocar o nome deles. Mas, ao mesmo tempo... Tem nome fictício, então? Não tem nome? Não tem o nome. Tá. Eu conto da pessoa e falo, minha amiga da escola, que isso e isso. Então, quem já me conhece até sabe quem é. Então, eu conto, por exemplo, porque tem essa coisa de... se eu tô escrevendo sobre mim, eu só vou contar coisas boas. Não. Eu contei que eu fazia bullying com a... agora eu vou falar o nome dela. Mas eu fazia bullying com uma moça da minha escola. Por quê? Ela era nerd. Ela falava várias línguas quando a gente ainda estava na 6ª série. A mãe dela, ela era filha única, então ela tinha tudo. Eu tinha uma raiva dela tão grande, eu falava... E aí, eu passei a entender, depois de grande. Aí, a gente se separou ali, a vida levou cada uma para um lado, quando terminou a escola. E depois de muitos anos, eu encontrei ela numa balada. E aí, a gente trocou contato, começou a se falar pelo Facebook. Ela foi morar na Irlanda. E aí, a gente ficou conversando. Aí, um dia, eu falei assim, posso te falar uma coisa? Eu tinha muita inveja de você. Aí ela, do quê? Se eu era a nerdona que todo mundo zoava. Falei, você é inteligente. E aí, eu brincava. A mãe dela não deixava ela comer besteira. E a gente ria dela. Eu comia batata frita, comia besteira, comia não sei o quê. Passou o tempo... Ela, com 20 anos de idade, não tinha uma celulite. E aí eu falei, você é bonita, você é uma pessoa inteligentíssima, você é uma pessoa que sempre foi muito de boas, você aguentou a gente e não surtou. E eu tenho muito respeito. E aí ela ficou sem graça, tal, falou, poxa, obrigada por me dizer isso. E aí a gente ficou super amigas de sempre trocar contato e sempre se falar pela internet. E ela faleceu há alguns anos. Ela teve uma parada cardiorrespiratória dormindo em casa. E aí, quando trouxeram o corpo pro Brasil, eu fiquei com a mãe dela. Ela não morava aqui? Não, ela morava em Dublin. Tá. E ela conheceu muitos países. E eu falava pra ela, cara, na época, eu falava, cara, eu nunca vou ter condições de conhecer outro país. Então, me conta tudo. Então, ela me falava como era a viagem. E eu achava isso muito, muito legal. Aí, depois que ela faleceu, eu consegui viajar. E eu lembro que dentro do avião, eu ainda pensei nela. Falei, pô, consegui. E aí, eu pensei nisso, sabe? De contar coisas que também não são motivo de orgulho. Quando eu estava passando por essa situação financeira muito difícil. Então, eu conto que meu filho precisava de um remédio na farmácia. E eu roubei o remédio da farmácia porque eu não tinha como comprar.
Então, são coisas que não, não fico feliz que elas tenham acontecido. Mas que foram necessárias. E elas compõem quem eu sou hoje. Então, eu acho que o importante é isso, é saber o que foi de errado para não repetir. Então, eu fico muito, muito feliz, assim, de ter escrito esse livro, dele servir de inspiração para muitas pessoas. Eu fico muito feliz quando a pessoa fala, eu ganhei o seu livro de alguém. E por que eu não ganhei? Olha isso, nossa. Eu vi que o Igão e o Mítico ganharam, eu não ganhei. Pronto. Não entendi. Mas eu tava chavecando eles. Louca. Não tava, não. Eu falei alguma coisa? Não falei. Mas é muito... a galera fala isso, mas... Sabia, gente, eu não tenho o meu livro em casa. Você não tem o seu próprio livro em casa? As pessoas acham que eu tenho uma caixinha cheia de livro. Eu não tenho. Eu juro que eu pensei. Eu tenho a minha edição, que a minha neném já rabiscou dentro de algumas páginas. Ela já... já tá autografado. Meu livro já veio autografado pela minha filha. E eu não tenho, senão realmente, se eu tivesse várias... Eu falei, nossa, ela nem trouxe o livro. Tô brincando, tá? Fica tranquila. Quando você fizer o segundo, você pensa em fazer o segundo, inclusive? Sim. Pensa. Minha Vida Passa da Limpo 2, né? Com filme, assim. E o pior é que, assim, eu tava com uma ideia de fazer um outro livro e agora eu estou no momento da síndrome da impostora. Eu estou no momento do... Quem vai querer ler isso? Por que você acha que vale escrever sobre isso? É um saco. Eu detesto quando bate isso. Essa bad do... Ninguém quer saber da minha história. Porque eu quero fazer um livro sobre o espectro autista. Fala mais sobre. Porque eu tenho um filho, né? E assim, quando eu falo do meu filho, as pessoas começam a conectar pontos. E então, eu tenho muitas seguidoras que descobriram o autismo nos filhos por conta dos meus posts. E eu pensei, eu podia compilar essas coisas num livro. Aí depois agora bateu quem é você para fazer isso? Faz. Detesto quando acontece isso, acontece Simplesmente muito. faz. Sim. Você deveria fazer, porque é um assunto muito importante que as pessoas não abordam direito. Sim. E vindo de uma mãe ainda que descobriu. Você descobriu, né? Porque é uma descoberta o tempo inteiro. Mas o mais doido é que quando o meu filho era bebê, a minha mãe falou, eu acho que esse menino é autista. E eu fiquei muito brava com ela. E aí ela tinha falado. Passou uns 4 anos, aí ele recebeu o diagnóstico. E eu pensei, não acredito que a minha mãe estava certa. Mas a minha mãe teve 6 filhos. Ela manja muito, ela sabe. Quando a gente leva no pediatra, ela fala como vai ser a receita e ela acerta todas as vezes. Porque ela já levou tanto filho no médico que ela sabe. Dependendo dos sintomas, ela sabe exatamente o que a gente precisa tomar. É muito maluco. Caramba. E ela tá lá com 59... Agora ela vai ter um 8º neto, com 59 anos. Caramba. A minha família é muito gigante. É muito grande essa família. Nós somos em 5 irmãos. Tá. E 4 de nós já temos filhos. A mais novinha que não. Minha irmã tem 27 anos. Já ela vai ter também. Ela já fala sobre o assunto, já pensa. Então, logo, logo, todos os 5 terão filhos. E aí, a gente não consegue mais fazer reunião de família. Vai ter que começar a alugar um espaço, porque não cabe todo mundo em casa. Caramba, a casa do gente. meu pai Na casa do meu pai, a mesa não cabe mais. Aí a gente pega uma mesa da casa da minha irmã, aí faz aquele... Junta uma do lado da outra para todo mundo sentar e comer. Não dá mais. Caramba, é muita gente, É muita gente. Tanto que agora vai chegar o aniversário da bebê, e aí eu tava conversando com o pai dela, a gente falou, por que a gente não faz um almoço pra família? Aí eu falei, tem certeza? Juntar a minha família já vai dar umas 30 e pouco pessoas. Caramba. Fazer um almoço pra essa galera tem que ter muita aquele panelão, assim. Minha nossa É muito grande. Eu ia te perguntar sobre o espectro autista, né? Que o seu filho recebeu o diagnóstico depois de 4 anos, é isso? Não, ele já tava com 8. Ele já tava com 8 já. Nossa, mas foi tarde, né? Foi tarde. Por quê? Porque, pelo SUS é muito difícil. Eu cheguei a ouvir de um neuro... Você é médica, por acaso, para ficar desconfiando de coisas? Então, tem um dos exames, ele não é feito por convênio e ele não é feito pelo SUS, que é a análise neuropsicológica. E ela é caríssima, ela custa em torno de R$5.000. Então, não é todo mundo que tem acesso. Aí, quando a gente conseguiu o laudo, foi pela antiga APAI, que faz de forma gratuita. Mas até eu ter as informações, uma pessoa ia falando aqui, outra ali. Mas, nossa, foi muito difícil.
E teve o período que eu fiquei em negação. De falar, não, não tem nada. Não, tenho certeza que não é. Então, eu demorei um tempo também. Quando ele era bem menorzinho, eu não queria aceitar que tinha essa possibilidade. Aí, hoje em dia, é muito interessante, porque ele evoluiu muito depois do diagnóstico, porque a gente começou a fazer a terapia, ele passa com neuro. Então, ele hoje é um cara que ele não tem crises, ele não... E ele fala muito assim, mãe, eu não quero ser definido pelo autismo. Eu sou um adolescente normal, eu tenho as minhas coisas, eu gosto dos meus assuntos. E aí os autistas têm hiperfoco. Uhum. O hiperfoco do meu filho agora é música. E aí ele escreve músicas que falam um monte de coisa horrorosa, tipo, tem palavrão, tem Mas ele escutou de alguém, né? Ah, sim, ele segue os caras no TikTok. Ah, entendi. E aí ele faz. E eu não aguento, porque ele conseguiu o contato desses caras, ele escreve música com esses caras e depois ele sobe no Spotify. Ele tem 3 discos no Spotify. Como que ele... Nem eu sei fazer isso. Eu não sei fazer isso. Então, Caramba, inteligente pra caramba. ele faz umas coisas e eu falo, cara, como que o meu filho lançou 3 discos dentro do quarto dele? Com um celular na mão. Caramba, E eu ouvi umas chocante. músicas e é da hora, assim. Sou boa. Fala coisa errada? Fala, mas é boa. A batida é boa, ele aprendeu a fazer. Ele toca bateria também. Ai, Então, que ele demais. tem essa noção. Aí, quando ele fez 15 anos, ele pediu de presente de aniversário para ver uma produção de disco. Então, ele tá muito focado nisso. Ele quer Ele quer ir pra esse trabalhar lado. em estúdio e ver essas coisas. Eu falei, ai, meu Deus. Que Minha bonitinho. filha é formada em artes visuais. Falei, que bom. Artista, Nossa, músico. mas tem vários artistas aí na família. E a Olivia Caramba. gosta de desenho. Eu falei, pronto, eu tenho 3 artistas. Que demais isso. Agora, o meu filho já está estudando num colégio que incentiva bem esse lado. É um colégio totalmente diferentão. Então, não tem prova, não tem nota, eles não têm que usar uniforme. Eles são muito livres para se expressar. O Panda. O Panda, é. E eu acho maravilhoso isso. Que Então, legal. É uma escola diferente, É uma escola né? diferente. Eu tenho certeza que serão 3 artistas. Oh, você tem muito orgulho dos seus filhos? Pra caramba! Seu olho brilha quando você fala Eu deles. fico tão feliz, eu falo, pô, podia ter... Meu pai fala isso, quando a gente tem muito filho, pode dar muito errado, né? Pelo menos um deles. E não, eu tenho um baita orgulho da minha filha ter se formado, minha filha faz teatro, ela gosta muito das artes, o Panda com a música dele, e a Olivia com os desenhos, há 2 anos, e ela fala muito bem. 2 anos só? Ela conta histórias, ela Bonitinho. inventa as histórias e depois ela desenha. E agora o vício dela é colher flores e folhas na rua e depois ela faz os desenhos. É tudo artista, é Que tudo artista. bonitinho. Que demais. Ó, eu vou pegar mais uma pergunta aqui. Peraí. Nananana. É que tem várias. Você acha que encarar o trabalho de uma forma mais descontraída pode ajudar a deixar o trabalho mais leve? Pô, a vida. É isso, eu acho que pô, tem muita dificuldade. Eu passei por muita dificuldade e ainda passo. Se eu ficar pondo peso nisso, é pior. Então, eu sempre tento, até quando eu faço postagens sobre situações ruins que eu vivi no trabalho, eu sempre tento colocar uma pitada de humor, alguma coisa para deixar mais leve. Então, cliente que me deu alguma coisa ruim para comer. Aí, tipo, a comida Isso que já tá... aconteceu? Comida que já tá meio estragada. Aí a pessoa come uma comida fresca e dá a comida que já tá estragando para quem tá limpando a casa. E aí, uma vez que me aconteceu isso, aí eu fui falar sobre isso na postagem e falei, mas como eu sou uma princesa Disney, eu pedi comida por aplicativo, não sei o que. Eu sempre vou tentando deixar a coisa mais leve. Então, mas, pô, acontece cada coisa. Tem gente que não deixa colocar a garrafa de água dentro da geladeira, porque fala, a geladeira é minha. Aí eu comecei a congelar a água e levar, mesmo que a pessoa na outra Ai, que casa... gente fresca. Que gente chata. E aí, eu tinha uma lista, e eu marcava o nome de vermelho de quem eu nunca mais ia voltar. Fez um negócio desses, aí eu já chegava em casa, abria meu Excel, nome vermelho. Quando a pessoa mandava mensagem, oi, você tem dia livre? Não, não tenho.
Perfeita, porque assim, você não passa estresse, você evita essa pessoa. Eu não sou obrigada. A pessoa não quer deixar eu tomar água na casa dela. Eu não posso usar a geladeira dela pra guardar a marmita. Ah, pelo amor de Deus. O que mais que proibiam, assim, que você via, que falavam, não pode fazer? Eu acho que o top do filha da p é não deixar ir no banheiro. Não deixar ir no banheiro? Aí eu falo, eu sou não é boa possível. pra limpar o seu banheiro, mas eu não posso usar. Porra. E é uma proibição idiota, né? Porque no final das contas, na hora que você tá lá limpando, você pode usar. Você pode usar, né? Você pode falar que você não usou. Exatamente, não faz o menor sentido. Mas é a coisa do... Mas isso é até perigoso, as pessoas não pensam nisso? Tipo, na saúde do outro? Eu tenho uma amiga que a patroa dela tinha dado um pote de sorvete. Porque o banheiro ela tinha um banheiro de empregada, o banheiro tava reformando. Reformando. E aí falou, ou ela ia na padaria, num bar, sei lá, que tinha na mesma rua, ou ela usava o pote. Mas o banheiro dela, nem o social, nem o da suíte, não podia. É impressionante. Nossa, que povo mala, né? Sim. Fala sério. Tem umas Se coisas... você faz isso, você é muito mala. Você é muito mala. Putz, grila. Tem umas coisas muito absurdas, assim. Mas, e aí, outra coisa que eu fiz um post uma vez foi os presentes. Que as pessoas dão os presentes, e aí você vai ver... Quais são os presentes? Top presentes. Sapato furado, roupa rasgada. Eu tenho umas coisas aqui que eu separei pra você. Aí, quando você abre, você fala, cara, eu não conseguia doar um negócio alguém, desse. Eu falava, não, sem condições. A pessoa não vai conseguir usar um negócio. Aí eu sempre agradecia, pegava, levava e jogava na lixeira no trajeto pra minha casa. Porque não tinha condição. É muito maluco. Caramba. Aí tem umas coisas tão doidas que acontecem. Eu lembro que eu fazia faxina pra uma moça muito... assim, você é morena perto dela. Ela era muito branquinha, então a maquiagem dela era muito branca. E olha ligou, que eu sou... Meu Deus. Ela ligou pra mim, depois que eu tinha ido na casa dela, falando se eu não tinha, sem querer, levado uma base e um pó dela. Aí eu, amada, mas nem que eu fosse me fantasiar de patati patatá, eu não preciso da sua base. Aí depois ela falou, achei, tinha caído uma necessaire aqui não sei aonde. E tava dentro. E tem o negócio do dinheiro também, né? Que o povo deixa o dinheiro... Deixa o dinheiro pra ver se você é honesta mesmo. Aí, sei lá, esconde, assim, põe num lugar. Tá. E aí, o que eu tenho mania de fazer é colocar tudo, sei lá, no rack. Tudo que eu acho de dinheiro, eu coloco. Mas aí a pessoa fala, foi só pra ver. Se você não ia levar. E a pessoa ainda admite? Tem gente que admite. Tem gente que fala, eu deixei pra ver se você ia pegar ou não. Véi. As pessoas... Mas é só porque trabalha em casa. É uma pessoa que trabalha em casa, né? Porque se não fosse um amigo e fosse lá, não ia fazer isso. Exatamente. Eu não consigo entender, tipo... As pessoas tratam mal, né? Sim. Eu acho isso muito zoado. E uma coisa que eu achava engraçada, tinha muita gente que falava, eu gosto que você entende o valor das coisas. E eu morria de rir. Porque eu ia falar isso. Você ia rir de mim. Eu manjo mesmo. Você sabe muito bem. Então, sei lá, limpar na casa de um músico. Eu sei, na casa de uma chefe de cozinha. Eu sei quanto custa uma batedeira daquela. Então, eu cuido com muito medo. Eu tinha um medo. Eu sonhava. Eu sonhava com a KitchenAid caindo da minha mão. Assim, puta, nunca mais eu vou ter que trabalhar o resto da minha vida para pagar isso aqui. E uma vez eu tropecei e quase derrubei a guitarra do cara do CPM 22. Oi, Fernanda! Cara, eu dei uma tropeçadinha, aí eu abracei ela e fiquei 1 minuto, assim. Tremendo. Aí pus de volta. Caí, né? Não sai daí, pelo amor de Deus. O valor das coisas que eu tava me referindo. Mas não o valor literal. Não, eu entendo o valor das coisas, mas eu entendo o valor literal das coisas. Então, eu tinha muito medo de quebrar alguma coisa, porque no final das contas, muito cliente que eu atendo tem coisas muito caras. Então, eu tinha muito pavor. Você ainda faz faxina? Eu parei na época da pandemia. E eu sinto falta das pessoas, das casas, da convivência. Então, muitas dessas pessoas viraram amigas de eu frequentar a casa. E às vezes eu sinto falta. Às vezes tem dias que eu falo, hoje eu não quero ninguém na minha casa, que hoje eu vou limpar como se estivesse trabalhando.
E aí é o dia doidão, assim, que eu começo a limpar e, tipo, E você não para mais. o teto, vamos dizer, aí pega a escovinha e passa no trilhozinho da Nossa, janela. deve dar até um negócio. Não, mas tem o dia, assim, que falo, gente, hoje eu vou fazer faxina. E o povo fica chocado, porque eu limpo cada coisa. Aí... Cada coisa o quê? Anteontem, cada eu coisa virei... Anteontem eu virei a minha cadeira e comecei a limpar as rodas. Aí eu peguei e tuitei. De quanto em quanto tempo vocês limpam a rodinha da cadeira de vocês? Aí as pessoas, de nunca em nunca. Aí eu, gente, por que vocês não limpam a rodinha? Aí todo mundo... É as piadinhas. Mas eu limpo muitas coisas detalhadas, assim. Você é perfeccionista? Eu sou. Gosta Eu tudo acho que isso me ajudou muito no trabalho. De das pessoas verem. Eu morri de rir. Eu limpei a casa de um menino que falou, nunca tinha limpado o meu espelho. Agora eu tô mais bonito na selfie. Falei, eu já vi suas fotos nos stories lá, o espelho todo manchado. E o cara... Feio. Não, menino, interruptor. Espelho, não limpa, esquece. Nem sabe que tem que limpar. Interruptor tem que limpar? Pô, você põe o dedão lá, né? Aí fala, pô, pelo amor de Deus, gente. O que mais tem que limpar que as pessoas não limpam, assim? Cara, Tem muita ralo. coisa. Ralo. Você tem que jogar um produto, dar uma limpada de vez em quando. Porque É bom, né? o famoso, o mosquitinho do banheiro, ele só aparece quando o ralo da sua casa tá sujo. E as pessoas não sabem disso. E de vez em quando eu tenho os posts malucos de biologia. Que é, por exemplo, a traça. Tá. Aí a traça, ela vira uma larvinha, aquela larvinha vira mariposa. Uhum. E aí o bichinho come cabelo e tecido. E as pessoas ficam, faxina também é cultura, caramba. E É biologia doido. também. Aqui tem biologia, Tem a gente tudo. serve química para as pessoas não misturarem produtos. Aqui a gente serve O conteúdo. que não pode misturar? Cara, eu tive um acidente. Eu misturei água sanitária com um produto que chamava limpa-pedra. Ele gerou um gás, se não me engano, chama gás clorídrico, queimou nariz, garganta e pulmão. Eu não respiro bem até hoje. Então eu faço assim. Mentira, sério? Sério, eu não consigo respirar direito por conta desse acidente. E isso já acho que faz uns 4 anos. Nossa, faz tempo. Mas não tem. É irreversível. É irreversível. Eu podia, e aí assim, eu não optei por isso, mas eu podia pedir aposentadoria por invalidez por conta desse acidente. Foi grave. Você podia. Foi muito grave. Foi. Você ficou internada há quanto tempo? Eu fiquei 2 dias no hospital, mas depois fazendo o tratamento em casa. Mas a queimadura em si, depois para comer era ruim. Nossa, foi horrível. E o que mais que não pode misturar? Tem vários produtos. Agora tem um que se eu falar, aí gera treta. Pode falar. Se eu quiser arrumar briga na internet, é falar do bicarbonato com Bicarbonato com vinagre. Ah, tá. Serve pra nada. Não serve. O bicarbonato neutraliza o vinagre. Ai, Só. gente. Mas o povo acha que funciona. Funciona. Então, eu acho Não que funciona, viu, galera? eu acho que é psicológico. Aí a pessoa, olha só, ficou tudo limpo. E vinagre também não serve pra desinfetar nada. Desculpa, gente. As pessoas ficam muito tristes. Elas vão ficar tristes. Elas Mas ficam tá tudo tristes. bem. É. Até porque agora é sempre problema falo, delas gente, lidar com essa verdade aí. Exatamente. E a casa que fica limpa, eu sempre acho que a casa fica com cheiro de salada. Mas fica um cheiro de vinagre forte, É né? forte. É ruim. Aí as pessoas falam, mas desinfeta tudo. 1, não desinfeta. 2, é o cheiro. O cheiro faz as pessoas pensarem que aquilo limpou. Eu adoro. Caramba! Então todo mundo é iludido, né? Exatamente, eu adoro a ilusão na cabeça das pessoas. De elas que, criam uma verdade. eu uso vinagre pra tirar o cheiro do xixi do cachorro. Eu falei, claro, porque vai tirar o cheiro e vai ficar o cheiro do vinagre. Ou o cheiro da mistura, sei lá, não serve, não Caramba. funciona. Minha cabeça fez assim, bum. Existe produto pra tudo. Então você não precisa ficar inventando. Tá. E que mais? Tipo, você já teve alguma alergia, assim? Cara, eu já tive a situação... a gente tem essa mania de achar que o produto mais forte, o que tem a mais química, é o que limpa mais. Então, às vezes, eu usava produtos muito fortes. Então, o que eu já tive, sem usar luva, foi umas mini queimaduras nos dedos. E aí, eu perdi
a digital. Eu não Qual conseguia. dedo que é? Aí eu não. Desse daqui, que é o que você usa pra sacar dinheiro no banco, aí eu colocava o dedo e não funcionava. Não tem digital mais. Aí eu tinha perdido a digital. Agora já faz tempo que eu parei de fazer faxina, voltou a minha digital. Mas foi horrível, porque saía muita. Você conversar com qualquer pessoa que trabalha com limpeza, elas perdem um pouco da digital de tão forte que são os produtos. E tem que usar com luva. Tem que usar Você recomenda? O ideal é trabalhar, mas a gente. E é muito doido, a gente acha que não tá limpando direito porque você não tá sentindo. Aí a gente trabalha sem. Mas por eu sei lá, eu não isso, consigo lavar louça de luva, eu não consigo. Eu também Fica não. esquisito. É meio... Até quando eu faço a unha, falam que não é, né? Mas assim, é meio impossível você pôr a luva. É meio, sei lá, estranho, Fica estranho, né? É esquisito. Você Parece que você não lavou. Exatamente. Sensação, tipo, de sujo, né? Sim. Não. Nossa, realmente, tipo... Não dá, né? É muito eu doido. fico pensando nisso, porque as pessoas, geralmente, elas lavam com luva, né? Pelo menos é o que é recomendado, mas... Mas não é legal. O que mais você recomenda, assim? Não sei, eu gosto... O meu negócio são os cheirinhos, eu gosto de produtos. Aí eu tenho... Com cheiro. Eu tenho a mania. Então, Qual mania? tem uma época... Aí eu tenho épocas de tal cheiro. Então, eu tenho Qual que é de agora? Agora, eu voltei com lavanda. Tá. Então, tudo na minha casa tem cheirinho de lavanda. Aí, eu já tive a época do eucalipto. Tá. E já tive a época do laranja. E aí, não é fácil achar produtos com cheiro de laranja. Mas muitos produtos naturais são feitos com casca de laranja. E aí, você entra na minha casa, aquele cheirinho de laranja pela casa toda. Eu adoro. Mas eu sou bem doidona de ficar testando novos produtos. Então, inclusive, foi muito engraçado. Eu ganhei um que eu achei chiquérrimo, que chegou lá em casa com... Recebido? Recebido. E era pera e o nome de uma flor que eu não lembro mais. Cara, era muito cheiroso. E aí eu fiquei bem... Pede pra mandar mais. Tem que mandar... Nossa, amigas, tem que mandar mais. Porque é muito maravilhoso o cheiro. E aí eu fico pensando... Eu queria várias... Eu sou a doida de combinar as coisas. Aí eu fico pensando... Eu queria vários produtos para várias áreas, para tudo ficar com o mesmo cheiro. Eu sou bem paranoica com a limpeza. Não, mas você tá certa, né? Porque ninguém merece ficar num ambiente sujo, com cheiro ruim. Cara, quando a cama tá desarrumada, não parece que seu dia não anda? É muito esquisito. Eu não consigo fazer nada sem arrumar minha cama antes. Então, o meu trabalho não rende se a minha casa estiver bagunçada. E eu trabalho dentro de casa. Então, eu preciso ver que o ambiente está arrumado para eu sentar e produzir direito. E o que acaba sendo um problema, porque eu me distraio fácil. Então, qualquer coisinha... Tanto que, Você tá se distraindo. Ui. Quando eu falei que eu tava limpando a rodinha da cadeira, eu tinha que escrever um roteiro. Aí eu fiquei lá me distraindo, mas ao mesmo tempo eu tava pensando no roteiro. Mas aí isso ajuda também. Uma vez eu fiz uma roda de conversa com um monge. Caramba! Foi muito legal. E ele me contou que eles meditam lavando louça e fazendo serviços domésticos. Então, porque eu comentei com eles, falei, eu tenho muita ideia enquanto eu tô limpando a casa. E aí ele falou, faz todo sentido, porque a gente medita limpando. Aí eu, toca aqui, amigo, a gente já se entendeu. Eu adorei, fiquei bem amiguinha do monge, porque a gente é empenhado na limpeza e na criatividade. Ajuda, estimula. A gente não tem ideia quando tá tomando banho. É igual. Igualzinho. Quando você tá lavando louça, eu tenho muita coisa varrendo. Então, eu tô varrendo, aí eu começo a pensar. Você anota? Eu anoto. Tá. Senão eu esqueço. Esquece. Eu tenho certeza. O TDAH, ele não é uma possibilidade. Inclusive, a gente até conversei isso com o meu médico. O Panda, ele é autista grau 1 e TDAH. O pai dele é autista grau 1. Aí eu falei, de onde veio o TDAH? Opa! Puxou da mamãe. E foi isso também. Eu buscar um diagnóstico veio do meu filho, de ter visto as características dele e pensar, opa, eu sou assim também. E foi assim que o pai foi buscar. Então, ajudou todo mundo. Mas eu acho que até os meus problemas da cabeça faz sentido no mundo da limpeza. Então, faz com que eu tenha eu produza ali um foco naquele exercício que eu estou fazendo e vai me centrando. Então, eu sinto isso quando eu dirijo, eu sinto isso quando eu toco bateria, porque são coisas que você usa a mão, você usa o pé, você vai respirando e fazendo, e aí você vai ver o cérebro vai
oxigenando e vai te dando ideia. É muito doido. E as suas palestras? Me conta mais. Eu faço alguns tipos de palestra, então tem o grande carro-chefe é a palestra motivacional, que eu conto a minha história e falo sobre como a gente consegue se valorizar e isso fazer com que as pessoas valorizem a gente. Agora, eu fiz uma palestra recentemente num festival de inovação e criatividade Legal. e foi bem engraçado porque eles falam muito do futuro. Aí eu sou do contra, cheguei lá e falei, tá, então eu vou falar de passado. E aí eu fiz uma palestra que era sobre... Eu não gosto daquela pergunta assim, como você acha que você vai estar daqui 5 anos? Eu sei lá. Ainda bem que eu não perguntei isso. Ainda bem. Eu não sei como eu vou estar 8 horas da noite. Como é que eu vou saber como é que eu vou estar daqui 5 anos? Aí uma vez me perguntaram isso, eu peguei meu celular, abri uma foto da Isa e falei, eu espero que eu esteja assim. Alô, caixão, que vai que ficar... nem a Isa. Mas eu fiz uma retrospectiva e foi um evento que eu já tinha participado 5 anos atrás. Caramba. Então, eu fiz um paralelo sobre esses 5 anos, porque a gente tem uma mania muito grande também de se comparar com os outros, de ficar caçando pelo em ovo e ficar projetando coisas para o futuro. Eu falei, tá, olha o que eu fiz em 5 anos. Então, nesses últimos 5 anos, eu conheci países diferentes, eu escrevi um livro, eu construí dentro de mim uma pessoa... Praticamente fiz do zero. Mentira, aí o pai vai escutar isso e falar, você fez o quê? Não, mas, sabe, eu tive esses últimos 5 anos foram incríveis e produtivos. Mas a gente tá sempre pensando no que vai vir. No além, né? Então eu falei, sempre querendo mais. Vamos dar uma respirada e pensar, porque às vezes a gente acha que tá ruim agora, mas para pensar em tudo que aconteceu. Então foi desafiador falar isso no evento de inovação, mas foi muito legal e a receptividade foi muito boa. Então, tem esses eventos de marketing. Então, eu adoro quando eu falo para um público que eu falo, gente, eu nem estudei, eu tô aqui falando. Eu já dei palestra em muita faculdade, eu morro de rir. No Einstein, que eu ouvi dizer. A última foi no Albert Einstein, foi bem legal, hospital chiquérrimo. Chique, hein? É muito chique, eu adorei. Eu fiquei olhando e eu, ai, quero ficar aqui, a doida, quero ficar aqui, vocês me aceitam? Não, eu brinco que eu falo, gente, eu tô conhecendo coisas que depois eu quero pra mim. Você quer viver isso? Eu quero viver essas coisas, é muito legal. Mas e eu penso muito nisso. Pra mim, esses 8 anos é muito pouco tempo. Então, se 8 anos atrás eu tava numa situação de morar onde eu morava, de passar tudo que eu passei, e hoje eu tô vivendo essas situações de conhecer pessoas, lugares e outras situações, a gente consegue tirar disso que dá para mudar a nossa vida, dá para mudar a nossa situação. Então, quando eu tenho a oportunidade de falar isso em empresas, em eventos, em lugares assim, eu fico muito feliz. E qual seria a sua mensagem final? Ai, gente, a primeira e a mais importante. Gente, sejam legais uns com os outros, né? Tem Pelo muita amor de Deus. gente... Eu não vou nem falar. Pô, seja legal, não seja um babaca com quem tá trabalhando com você. A gente tem muita mania de falar, ai, porque fulano está trabalhando para mim. A pessoa está trabalhando com você. Então, E eu sempre falo, é o grande mote da minha palestra, que é, não importa o que você faz, importa como você faz. Eu acho que isso que tem que ficar para as pessoas, que todo mundo é importante. Ah, maravilhosa. Muito obrigada, menina. Agora eu tô com calor. Menina, minha mão... Ui, minha mão tá suada agora. Me deu meu calor. Dá um frio na barriga no começo, mas vai tá vendo? Foi mó tranquilo. Quanto tempo que deu? Deu? Ó, 1h23 conversando. Caraca! Foi bastante, hein? Nem parece, passou muito rápido. Passou muito rápido, né? Muito obrigada, Ai, foi demais. obrigada. Você pode falar suas redes sociais pra essa... Pra essa câmera aqui. Todas as redes tá como @faxinaboa. Ei, muito obrigada! Valeu! Grande beijo, gente!